Embora seja correto dizer que a própria natureza de Deus seja a verdadeira sanção de suas ordens, a compreensão disso deve no final levar-nos à conclusão de que a união com essa natureza é bem-aventurança e o isolamento dela, horror. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro de um autor que eu já estava com saudade de falar. Parece que faz tempo que C.S. Lewis não aparece por aqui. Então hoje eu vou falar sobre este livrinho, Surpreendido pela Alegria. Bom, gente, já vou começar dizendo que isso aqui não é um ensaio sobre a alegria, sobre o conceito de alegria, pelo menos não inteiramente. Então não vai ser aquele tipo de livro como, por exemplo, a Anatomia de um Luto, ou então O Problema da Dor, onde o C.S. Lewis vai discutir esses temas daquela maneira brilhante que ele sabe fazer. Na verdade, isso aqui vai além disso, porque ele discute o tema alegria através da própria história dele. Então isso aqui é uma autobiografia, mais ou menos, da história da conversão de Lewis, desde que ele era criança até o momento em que ele começou a se tornar um cristão. Eu já tava com esse livro na minha estante já faz um bom tempo. Eu ganhei ele no meu aniversário de 22 anos. E mês que vem eu estou fazendo 24. Então faziam já 2 anos que esse livro estava aqui na minha estante. E eu fui postergando a leitura dele, mas eu tinha muita vontade de ler e vou ser sincera com vocês, principalmente por conta da cor, porque eu amo essa cor. Só que eu também estava empolgada para saber o que C.S. Lewis tinha a dizer sobre a alegria. Eu acho que todo mundo gosta de sentir alegria, né? E esse é justamente um dos pontos que ele vai levantar aqui, né? Em um determinado momento da história, logo no início do livro, onde ele está listando ali episódios específicos em que ele sentiu uma certa felicidade ou algo parecido pela primeira vez, ele dá essa definição de alegria também e ele distingue a alegria do prazer e da felicidade. Ele diz que são coisas diferentes, mas o que ele diz que tem em comum entre esses 3 sentimentos é o fato de que qualquer pessoa que já vivenciou isso vai querer novamente senti-la. Então, com base nesse conceito, ele vai passar o livro todo contando a história dele e de como ele estava em busca de algo que ele não sabia o que era, em busca de sentir uma alegria que ele não sabia como. Ele não sabia o que estava faltando, ele não sabia o que poderia causar essa alegria no coração dele. Lewis começa contando a história dele, contextualizando ali, ele morava com os pais, com o irmão, na Irlanda, e tinha um relacionamento muito bacana com a família toda, até determinado momento em que a sua mãe fica doente, quando ele era criança ainda. E ele não entendia muito bem como é que funcionavam essas situações, mas ele fala de lembrar de querer que ela fosse até o quarto dele quando ele estava doente, por exemplo, estava com uma gripezinha, queria que a mãe dele fosse lá dar um abraço nele, brincar com ele, e a mãe não podia porque ela estava acamada com câncer, e ele foi perdendo a mãe, assim, aos poucos, né? Ele foi vendo médicos, cirurgiões, chegando na casa deles para tratar desse câncer, mas ela foi cada vez mais ficando fora de alcance. E ele foi perdendo, então, a mãe, perdeu a mãe muito novo. Inclusive, uma curiosidade é que C.S. Lewis sempre coloca, assim, nas obras dele, algumas referências da vivência que ele mesmo teve, né? No Sobrinho do Mago, por exemplo, esse livrinho aqui, que ele vai contar a fundação de Nárnia e tudo mais, tem algumas referências que a gente pode ver diretamente da vida dele. Uma delas é que o menino principal, Diggory Kirke, ele é um menino muito isolado, muito imaginativo, e o que ele mais quer é encontrar a cura para sua mãe, né? Então ele vai para Nárnia, acontece muitas coisas. Ainda vamos ter vídeos sobre isso aqui nesse canal, podem ficar tranquilos, mas ainda no final do livro o que ele quer é encontrar a cura para sua mãe. Então ele coloca, né, um pouco da história dele aqui. Inclusive ele ora para Deus, pedido assim para que ele cure a mãe dele. E essa foi uma das experiências ali que marcou a vida de Lewis, porque a mãe dele não foi curada. E ele fala até um pouco de como ele tinha a visão de Deus quando ele era criança. Eu havia abordado Deus, ou a minha ideia de Deus, sem amor, sem espanto, até sem temor. Ele deveria, na imagem mental que eu fazia desse milagre, aparecer não como salvador ou juiz, mas meramente como mágico. E quando já tivesse feito o que dele se exigia,
eu supunha que simplesmente, iria embora. Então, Lewis não tinha um relacionamento com Deus ali na infância, mas ele queria que Deus curasse a mãe dele. E era só isso que ele pedia ali. E a mãe dele não foi curada. E então ele começa a descrever o relacionamento dele com o irmão dele. Ele tinha um relacionamento muito bonito de amizade com o irmão dele. Os dois tinham uma maneira de se comunicar toda artística. Lewis começa então a ver beleza nas coisas que eles faziam. Por exemplo, montavam maquetes, escreviam histórias, criavam mundos fictícios, e era isso que aproximava ele da beleza verdadeira, né? Ele fala assim que até quando ele se tornou adulto, a imaginação que ele tinha de paraíso tinha um pouco a ver com os jardins que o irmão dele fazia de maquete. Tem esse relacionamento super legal dele com o irmão, de amizade mesmo, de compartilhar experiências. Mas um tempo depois, né, que a mãe morreu, o pai deles decide que eles devem se mudar para Inglaterra e coloca os meninos para estudar em colégios internos. Então eles perdem ali um pouco do contato diário. Deus não queria mudar de casa, ele tinha um apego com as paisagens da Irlanda. Ele começa a se tornar uma criança muito isolada, um adolescente muito isolado. E ele descobre os livros. O tempo todo, durante essa leitura, ele vai falar sobre a importância da leitura, a importância de se ler bons livros, de saber ler. E desde muito novinho, ele então criou esse apego ali com os livros. Os livros eram a companhia dele, e isso vai ter um papel fundamental na história de Lewis, na conversão dele. E eu já vou tocar nesse assunto. Mas como ele tinha essa infância assim muito isolada, ele acaba então tendo cada vez menos momentos de alegria. Ele chega a dizer que ele achava que a qualquer momento, se ele acordasse no meio da noite e o irmão dele não tivesse ali do lado dele, ele achava que o pai dele e o irmão tinham abandonado ele, ido pra América e deixado ele lá sozinho. Então Lewis viveu uma vida longe da alegria. E quando vai chegando o momento dele ir então pras escolas, pros colégios internos, ele vai contando ali rapidamente sobre como foi cada passagem em cada colégio que ele foi, como cada professor, cada tutor impactou a vida dele em alguma maneira. E em um desses colégios ele tem contato ali com uma diretora, alguém importante ali na escola, no colégio, que vai ensinar para ele, meio que indiretamente, sobre ocultismo, e aí ele se torna um ateu. Ele definitivamente decide ali que ele não acredita em Deus. Essa crença dele também vai aumentando conforme ele vai tendo ali outros tutores que ensinam a ele sobre isso, né, que não acreditam em Deus, e ele vai se espelhando nessas pessoas, porque ele fala que ele odiava a ideia de uma religião, ele odiava a ideia de uma religião verdadeira que excluía as outras religiões, e ele fala assim que ele não acreditava em Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha muita raiva de Deus, por Deus não existir na cabeça dele. Então, por conta desse oposição que ele tinha, né, desse ódio que ele tinha com a religião, com o fator de que ele não gostava da ideia de que se existisse um Deus, por que Deus criou a humanidade, entendeu? Por que Deus criou os humanos para viverem aqui sem poder escolher se eles querem viver, entendeu? Eles vieram ao mundo porque Deus quis e agora tem que sofrer, tem que viver nesse mundo esquisito. Então ele não gostava dessa ideia, por isso ele se afastou dessa ideia o máximo que ele pôde e se tornou um ateu. Em determinado momento ele vai então passar a viver com um tutor, o professor Kirk. Eu acho que ele deve ter usado como inspiração pra criar o personagem do Diggory Kirk, que foi o menininho que foi pra Nárnia na primeira vez, mas que também é o professor lá que recebe a Lúcia, o Edmundo, a Susana e o Pedro na mansão dele lá no futuro. Obviamente, né, ele fez algumas mudanças porque o professor Kirk da vida real dele era um ateu que influenciou ele ainda mais a ser ateu, cada vez mais ateu. Só que Lewis sempre estava em busca de aprender, de estudar e também de ler por prazer. Ele fala que ele sempre teve esse gosto pela leitura mesmo. Ele gostava de ler, porque ele gostava de ler. Era um passatempo para ele. E em determinado momento, acho que inclusive na casa desse professor, ele encontra um livro chamado Fantastes, de George MacDonald. Nós temos inclusive resenha, não de Fantastes, mas de um outro livro do George MacDonald que você pode ver. Eu também já mencionei ele em uma outra resenha que eu fiz, O Grande Divórcio, porque Lewis depois, né, no futuro, diz que considerava George MacDonald um mentor para ele, porque foi alguém que abriu a porta ali para ele se converter.
Para você ter um contexto, Fantastes é um livro de fantasia. Não é um ensaio filosófico, não é um livro que vai ditar regras de uma religião, nem nada do tipo. É um livro de fantasia escrito por um autor cristão. E ele começou a ver que tinha algo diferente naquelas páginas. E ele estava lendo e falou assim, isso aqui é diferente de todas as fantasias que eu li. Tem algo aqui, tem algo diferente. E ele identifica esse algo como santidade. Como que existe santidade em um livro de fantasia? E ele fica com aquilo na cabeça, mas continua vivendo a vida dele. Como eu falei pra vocês, Lewis amava ler. Isso era algo que trazia ele mais perto da alegria. Era algo que fazia, às vezes, ele sentir aquele gostinho da alegria que ele tanto buscava. Ele fez uma amizade com um garoto, por exemplo, justamente porque os dois se interessavam por mitologia nórdica. E Lewis tinha, assim, um amor por mitologia nórdica. Ele disse que se identificava com o Loki, por exemplo. Eu até anotei aqui o porquê. Ele fala assim, Loki era uma projeção de mim mesmo. Ele dava vazão àquele senso de pedante superioridade por meio do qual eu estava, tristemente, começando a compensar a minha infelicidade. Então ele tinha, assim, um negócio com mitologias. Em outras obras dele, ele mesmo fala, inclusive acho que aqui também, que os mitos são justamente a busca da humanidade por Deus, né? É um jeito que as pessoas tentavam traduzir a ânsia que elas tinham por Deus. Eu falo sobre isso também, em outra resenha que eu fiz de C.S. Lewis, que eu falei sobre Até que Tenhamos Rostos, que você pode assistir também, essa resenha tá bem legal. Então era um meio que ele, assim, achava que estava mais perto daquela alegria que ele tanto queria. Até que em um dado momento ele vai pra guerra, e C.S. Lewis não fala muito sobre o tempo dele na guerra, porém, um momento, ele pega uma febre, fica acamado e fala, ok, já que eu estou aqui acamado, não posso estar lutando na guerra, vou ler. E ele resolve ler um livro de Chesterton. Isso mesmo. E ele fica fascinado pelas obras de Chesterton, pelo jeito que Chesterton pensava e explicava sua visão de mundo. Ele considera ele um autor profundo. Pega assim pra si, assim, um amor. Eu amo Chesterton, eu só não concordo porque ele é cristão. E aí a gente vai vendo, gente, o caminho se abrindo através das leituras, né? O caminho para a conversão de Lewis se abrindo através da cultura, através de livros de fantasia, livros de ensaio. Ele fica fascinado pelos ensaios de Chesterton. Obviamente eu estou resumindo bastante aqui tudo que acontece. Mais pra frente, então, ele começa a contar sobre as amizades dele. Ele já tinha falado sobre os tutores que levaram ele a caminhos, assim, jeito de pensar, ideologias, e agora ele vai falar sobre as amizades. E aí, em algum momento, aparece ninguém mais, ninguém menos do que Tolkien, por quem ele desenvolve não só um amor de amizade, mas também uma admiração. Em um dado momento, ele começa a perceber, óbvio que ele vai contando isso aos poucos, ele começa a perceber que ele gosta muito mais dos autores cristãos. Ele acha que os autores cristãos fazem muito mais sentido, tem muito mais profundidade do que os autores não cristãos. E Lewis não era assim um bobo, ele era estudado, ele lia os maiores filósofos da história, ele lia de tudo, mas ele começava a falar assim, não é que as outras coisas sejam ruins, mas pra mim é só passatempo. Agora, os autores que eu realmente falo, eu posso confiar no que esse cara tá falando, eles têm uma coisa em comum, eles são cristãos. E aí ele começa a entender que então, talvez essa barreira da intelectualidade, por fim seria o que faria ele se converter novamente ao Deus cristão. Por fim seria o que faria ele perceber que não há outra maneira de explicar a vida a não ser Deus, a não ser o Deus Criador. Não há outra maneira de se sentir alegria a não ser Deus, a não ser buscando a Deus, né? Porque todas as outras maneiras que ele se sentia mais próximo daquele sentimento era quando ele estava nessa tentativa de buscar algo que, por exemplo, os mitos seriam um substituto, né, de Deus, seria uma tentativa de explicar a Deus. E era nesses momentos que ele se sentia mais próximo da alegria, e ele entende que a verdadeira alegria ele só poderia ter buscando o verdadeiro Deus. No final do livro vai basicamente só contar que, tipo, esse foi o início de tudo, né? A gente não vai terminar esse livro vendo o C.S. Lewis teólogo que a gente conhece nas outras obras dele. A gente vai terminar esse livro com a ideia de que este é o início. Esse foi o início da conversão de Lewis. Nesse momento ele passa só a acreditar em Deus, né? Mas ele ainda não sabia se ele era um cristão, o que ele era, o que de fato ele acreditava. Ele para a história por aí, inclusive. Mas ele diz que foi assim que tudo
começou na vida dele. E é muito interessante, gente, porque um pouco do que eu achei sobre esse livro é que, primeiro, é um pouco confuso, porque tem essa vibe biográfica aí, só que ele vai contando os acontecimentos de maneira um pouco caótica, porque você não sabe se o que ele tá falando sobre aqueles acontecimentos é o que ele pensava na época que aconteceu, ou o que ele pensa no momento que ele está escrevendo o livro. Tem algumas coisas bem bizarras que aconteceram na vida de Lewis, nas escolas que ele estudou, né? C.S. Lewis foi muitíssimo sincero escrevendo essa história. Ele fala tudo que ele pensava, todas as coisas, o tipo de situações em que ele estava envolvido, não só de secularidade, mas também, né, de pecado que estava em volta dele naquelas escolas, como que isso impactava na falta de alegria e o que impactava também nos momentos de alegria que ele tinha. Então é uma leitura um pouco complexa, não é tão fácil assim, não é de difícil entendimento no sentido de vocabulário, nem de linguagem. É uma história complexa. História complexa, mas eu acho que vale a pena a leitura, porque a gente se conecta com ele, a gente entende o que ele tá passando, o que ele passou naqueles momentos, assim, mesmo não tendo passado exatamente as mesmas situações, a gente consegue compreender da onde ele estava pensando aquele tipo de coisa. O tempo todo a gente fica buscando, fica torcendo, assim, pelo momento em que ele finalmente vai abrir os olhos, né? E eu acho interessantíssimo que isso aconteceu através das leituras, através da cultura, através da intelectualidade, né? Foi assim que C.S. Lewis se converteu. E eu acho que isso conversa muito com o nosso objetivo do nosso canal, porque a gente desde o princípio falou que o nosso objetivo maior é trazer o evangelho aos cultos e trazer cultura aos cristãos. Então eu achei o máximo, assim, acompanhar como de fato isso foi efetivo na vida de Lewis, como de fato foi isso que mudou a vida dele, foi isso que trouxe ele pra verdadeira alegria, né, pra Deus. Eu com certeza não peguei todas as minúcias aqui da vida dele, todas as coisas que ele colocou incrementado ali no texto. Provavelmente vou ler de novo, porque é isso, né, gente? Livro de Lewis a gente lê várias vezes na vida, a gente vai lendo, entendeu? Sempre tem algo a nos acrescentar. Bom lembrar que, tipo assim, C.S. Lewis estava escrevendo sobre uma fase não cristã da vida dele, então em alguns momentos a gente fica assim, poxa, você tá falando isso mesmo, cara? Mas porque ele estava descrevendo momentos em que ele não tinha se convertido, em que ele estava longe de Deus. Então é bom ter isso em mente, como eu falei, esse não é um ensaio do Lewis teólogo, é uma história de como Lewis veio a iniciar essa caminhada cristã. De qualquer maneira, eu acho que sempre Lewis acrescenta muito, então sim, surpreendido pela alegria, é digno da minha cabeceira, espero que seja da sua também. Se você já leu esse livro, me conte aqui nos comentários. Me fala, gente, uma coisa, tem algum livro de Lewis que a gente ainda não resenhou e que vocês gostariam muito de ver? Porque, tipo assim, eu tenho alguns aqui que eu ainda não li. Às vezes eu fico meio sem saber, sabe? Qual eu leio agora? Qual que vai ser o próximo que eu quero ler? Então, se você quer ver alguma resenha específica de C.S. Lewis, coloca aqui nos comentários pra gente, que a gente com certeza uma hora sai. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique atento para os próximos vídeos. Eu vejo vocês no mês que vem. Um beijo e até a próxima.